Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 13 de outubro, e o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo de número 16. Então veio a palavra de Yahvé a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães comerão. O que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra de Yahvé pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos de Yahvé, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirsa. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, e não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra de Yahvé, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando a Yahvé, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviram dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército do arraial. E subiu Onri e todo o Israel com ele a Gibeton, e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu. E por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tisna reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos de Yahvé, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também os seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando a Yahvé, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Onri, ao que fez e o seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel?
E Onre dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos de Yahvé, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar a Yahvé, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as portas, conforme a palavra que Yahvé falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Colossenses, capítulo de número 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para com os outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo homem, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos à ira, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, para que Cristo, Senhor, servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há
acepção de pessoas. Ezequiel, capítulo de número 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados, nas luas novas, diante de Yahvé. E o holocausto que o príncipe oferecer a Yahvé serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 éfade pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros, e 1 carneiro, e eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 éfa para o bezerro, 1 éfa para o carneiro, mas pelos cordeiros, conforme que alcançar a sua mão, 1 hin de azeite para 1 éfa. E quando entrar, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face de Yahvé nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da parte do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tomará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela porta que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares, 1 éfa pelo bezerro e 1 éfa pelo carneiro. Mas os cordeiros, o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 éfa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos como oferta voluntária a Yahvé, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois que ele sair. Prepararás 1 cordeiro de 1 ano sem mancha em holocausto a Yahvé, cada dia, todas as manhãs o prepararás, e juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares a Yahvé todas as manhãs, a 6ª parte de 1 éfa, e de azeite, a 3ª parte de 1 hin, para misturar com flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, serão possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum de seus servos, será deste até o ano da liberdade, então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe tornará, não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará e da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança para seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar de ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, no átrio exterior, e me fez passar às 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nos 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura.
Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Amém? Então, no nosso texto de hoje, nós vimos em 1 dos Reis, capítulo 16, que o reino estava dividido entre Judá e o reino em Israel. Uma sucessão de reis perversos estavam irritando a ira do Senhor, fazendo o que era mal, levantando ídolos, abominações, e a idolatria e a opressão era uma marca desses governos. Mas quando a gente olha que Deus cumpre a sua palavra fielmente, a gente vê ali no finzinho já do capítulo, nos últimos versículos, cumprindo uma palavra que estava lá em Josué, quando Jericó foi destruída, sobre que quem edificasse, reedificasse a Jericó, iria morrer o seu primogênito. E quando terminasse a fundação e colocasse as portas ali do acabamento, ia morrer o filho caçula. E isso se cumpriu, porque não importa quanto tempo passe, Deus cumpre a palavra dele. E aqui em Colossenses 3, lembrarmos-nos de sempre fazer tudo para Jesus. Não adianta nada na nossa vida fazer muitas coisas, ser prestativo, solícito, tá sempre ali, tô na igreja, tô não sei o quê, mas tá esperando recompensa, tá esperando elogio, tá esperando reconhecimento, tá esperando agradecimentos. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de bom grado, de bom coração, sem esperar nada em troca, como quem está servindo a Deus, e não esperando confetes de homens. E aqui em Ezequiel 46, ele termina o capítulo falando que vai ter um muro de proteção na cidade. E que o Senhor possa levantar um muro de proteção nas nossas vidas, para que a gente leve uma vida de fato guardada pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, bendito, santo, mais um dia, Senhor, em que nós te louvamos, te bendizemos e exaltamos o teu nome. Declaramos, Pai, que o Senhor é o dono de tudo, é Senhor sobre todas as coisas, e por isso nós queremos aprender a fazer tudo como quem faz para o Senhor. Porque as expectativas com as pessoas dessa terra geram frustração. Ficar esperando reconhecimento, agradecimentos, ficar esperando elogios gera frustração. Ajuda-nos, Pai, a ter a satisfação, o prazer, a alegria, o privilégio de fazer as coisas para o Senhor e sentir no profundo do nosso ser que já fomos recompensados pelo teu muito amor e pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!